Você sabia que o maior boxeador olímpico da história recusou 5 milhões de dólares para enfrentar o Muhammad Ali e que outro campeão literalmente foi mordido no meio de uma luta e ainda assim ganhou as Olimpíadas? Prazer, eu sou Johnny Vicari, criador do Esquiva Falando, e hoje eu vou te mostrar os 9 maiores atletas do boxe olímpico de todos os tempos. Então prepara o seu coração porque essa lista vai te surpreender. E eu tenho certeza que você não deve conhecer aqui mais do que 5 nomes nessa lista. Inclusive eu quero que você comente aqui embaixo caso você conheça. Porque o boxe olímpico é muito diferente do boxe profissional. Não tem cinturão milionário, não tem empresário, não tem show em Las Vegas. Aqui, irmão, é você, suas luvas, a bandeira do seu país e é isso. E os atletas dessa lista, cara, eles representaram o país deles com maestria. E a gente não colocou aqui nessa lista grandes, famosos boxeadores que lutaram no profissional. O que a gente vai levar em consideração aqui é a história deles nos Jogos Olímpicos. E apenas isso. Então os 9 nomes que vão aparecer aqui, se eles estão aqui, é porque nas Olimpíadas eles foram o melhor em representar o seu país. Obviamente eu quero a sua lista aqui embaixo nos comentários, mas vou começar com a minha agora, com um homem que talvez você não conhece, Harry Malin, do Reino Unido. Cara, esse cara é lendário porque ele foi bicampeão nos Jogos Olímpicos em 1920 e 24 na categoria dos médios. E ele foi o primeiro lutador na história a defender um título olímpico no boxe, um primeiro bicampeão. E ele se tornou imortal porque em 1924, durante as semifinais de Paris, ele foi mordido pelo adversário francês. Cara, mordido no peito, velho. Olha que loucura. O árbitro não viu, mas o Harry mostrou a marca dos dentes para os juízes depois da luta. O francês foi desclassificado e o Harry seguiu para a final e acabou vencendo. E porque, mano, assim, para quem não conhece, né, o boxe foi inventado na Inglaterra pelo Marquês de Queensberry. Pô, puta história do cacete. E os ingleses, cara, eles são aquele estilo meio hooligan, tá ligado? Que é torcida organizada, doideira, a galera sangra, doideira. Cara, os caras não desistem. Inglês, mano, é embaçado o inglês. E você juntar essa loucura dele com essa defesa implacável, um jab certeiro, movimentação elegante, cara, isso aqui tornou o Harry um boxeador incrível. Pra você ter uma ideia disso, o Harry era policial durante o dia e boxeador à noite. Nunca virou profissional. Ele preferiu treinar na seleção britânica e ainda virou o primeiro comentarista esportivo da TV britânica em 1937, um verdadeiro cavalheiro dos rings. Em 8º lugar da nossa lista, diretamente dos Estados Unidos, a gente vai falar da rainha Claressa Shields, bicampeã olímpica em 2012 e 2016. Para você ter uma ideia, o boxe olímpico feminino só foi existir em 2012 e a Claressa foi campeã logo em 2012 e foi bicampeã primeira em 2016 na categoria médio. E ela foi a primeira americana, homem ou mulher, a defender um ouro olímpico no boxe. Então assim, não foi sorte, não foi uma categoria que estava começando, ela tem uma história maravilhosa, cresceu em Michigan, uma cidade muito violenta, o pai dela foi preso quando ela tinha 2 anos, e assim como muitos no Brasil e nos Estados Unidos, ela usou o boxe para sair daquela realidade e com apenas 17 anos subiu no pódio de Londres 2012, cara. E quando ela veio aqui para o Rio de Janeiro, maravilhoso, 2016, dominou de novo. E o cartel amador dela tem 77 vitórias, 1 derrota. A Claressa também, ela vingou a derrota que ela teve, essa única derrota no profissional, anos depois. E, cara, ela sempre foi uma lutadora muito agressiva, potência nos 2 braços, time bem assassino, e é uma lutadora que não recua, impõe o ritmo, e hoje em dia ela é tricampeã mundial profissional em 2 categorias invicta. Também foi campeã no MMA, cara, Claressa Shields, do boxe feminino moderno, é o grande nome. E aqui vale a pena a gente comentar uma coisa importante. Quem do Brasil estaria nessa lista, velho? Porque a gente tá vendo que desde o top 9 começou com bicampeões, pessoas que têm 2 medalhas. Então se a gente começar nesse segmento, cara, não tem como a gente botar aqui o Ebert, o Robson, pessoas que ganharam uma medalha de ouro. A única atleta brasileira que tem mais de uma medalha em Olimpíadas é a Beatriz Ferreira, que tem um bronze e um prata. Então ela chegaria, eu acho que talvez é a atleta de boxe brasileira, homem ou mulher, que mais está em cima do nosso ranking, que mais poderia entrar para o nosso top 10, e a gente tem que, cara, com certeza valorizar esses grandes nomes. A gente pode colocar, obviamente, o Esquivo, o Yamaguchi, todos esses caras aqui na lista para relembrar, é sempre importante a gente falar deles, para manter a memória desses caras viva para nós aqui brasileiros, mas nessa lista, infelizmente, no top 9, nenhum brasileiro ficou aqui. Quem sabe no futuro, se alguém ganhar mais uma medalha, a gente tiver uma pessoa que ganha 2 medalhas, já dá pra gente firmar. Porque todo mundo que vai vir agora, a partir do número 7,
cara, todo mundo tem mais do que 2 medalhas olímpicas. E cara, lembrando também, eu não sei quem me conhece do boxe apenas, mas eu tenho outro canal no YouTube, eu já contei essa curiosidade pra vocês. Eu tenho meu canal pessoal que carrega meu nome, Johnny Vicari. Não sei se você que tá assistindo tem essa vontade, né, de criar conteúdo, viver da internet, conhecer mais desse mundo, mas aqui nesse canal, que eu já tenho mais de 131 mil inscritos, eu ensino você a criar conteúdo e mostro também como foi o caso, né, porque como eu virei um influenciador de boxe, eu tenho esse vídeo que eu vou deixar na descrição, que eu mostro como que eu cresci esse canal de boxe, o meu Instagram também, mostrando tudo que eu utilizei de inteligência para criar um canal bem sucedido e digitalizar o boxe no Brasil. Caso você queira aprender também de criação de conteúdo, a gente tem uma comunidade com cursos, aulas, encontro ao vivo comigo, comunidade no WhatsApp, que é o Clube de Criadores, uma comunidade de criadores de conteúdo, que é uma profissão bem solitária. Então a gente tem essa comunidade que a gente se encontra ali no WhatsApp para conversar, junto com as aulas que eu ensino você a criar conteúdo do zero. A gente está em promoção de Black Friday também, então caso você queira entrar, tá aí na descrição. Vamos voltar agora pro vídeo pro número 7, que é um russo. O russo em questão é Oleg Saitov. Puta, que nome bonito, que nome bom, né, pra ter. Esse aqui é um nome que ninguém conseguia decifrar. O Oleg, ele foi bicampeão olímpico. Ele foi em 96, em 2000 e ainda ganhou um bronze em 2004, na categoria meio médio. Então assim, o cara tem 3 medalhas olímpicas seguidas. E ele ganhou ali o troféu Valbacher em 2000, que é um prêmio dado ao melhor boxeador técnico das Olimpíadas. O estilo dele, cara, boxe soviético clássico, defesa sólida, contragolpe preciso e um controle de distância perfeito. Ele não desperdiçava energia, cada soco bem calculadinho, cada movimento com bastante propósito. O Saitov nunca virou profissional, ele preferiu ficar no boxe olímpico, representar a Rússia e virou campeão mundial amador também em 97. Para muitos, ele foi o melhor meio-médio mais completo da história olímpica. Técnica pura, inteligência tática e uma frieza soviética clássica. E ainda continuando na Rússia, né, mas antigamente, na União Soviética, temos Boris Lagutin. Cara, esse aqui é o general do boxe soviético. Esse maluco aqui é loucura, tá? Ganhou um bronzezinho em 60, aí foi lá em 64, ganhou um ouro, e depois, em 68, ganhou ouro de novo. Categoria meio médio leve, 3 medalhas também consecutivas. Bicampeão europeu, 6 vezes campeão soviético, dominou a categoria por quase uma década inteira. Cara, mesma coisa, ele tinha um jab também muito cortante, abria muita guarda, ele era conhecido pela frieza. Nunca perdia a calma, cara, era um cara que assim, sempre impenetrável. Ele esperava o adversário errar, punia com precisão cirúrgica. Pra gente lembrar que foi em 64, nos Jogos Olímpicos do Japão, parece que foi ontem, né? Ele venceu todos os adversários dele de forma bem dominante, tá? Aí quando foi em 68 no México, ele repetiu de novo o ouro olímpico. E depois de tudo isso, ele falou assim, ah, vou pro profissional? Não. Ele virou treinador da seleção soviética. E lá em 1968 ele recebeu a Ordem Olímpica, uma honra dada apenas aos maiores ícones das histórias dos Jogos Olímpicos. O Lagutin era o boxe soviético na sua pura essência. Disciplina, técnica e bastante frieza. Agora, a gente começa a entrar no top 5. E aqui vai ficando legal, porque a gente vai conhecer a dinastia cubana. Você percebeu que a gente não falou muito dos cubanos, né? Porque eles estão todos aqui no top 5. Vamos começar com ele, Guillermo Rigodox. Olha que nome bonito, vai tentei pronunciar corretamente. Esse aqui, cara, é o pesadelo Guilherme, esse cara é loucura, bicampeão olímpico 2000 e 2004, categoria galo. Mas antes disso, ele foi 7 vezes campeão cubano. De 2000 a 2006, só ele ganhou. Ele ganhou 16 medalhas de ouro em torneios internacionais, mundiais, né? Porque muita gente confunde que boxe olímpico é só Olimpíadas. Não. Tem vários mundiais até as Olimpíadas. Então tem, tipo, Pan-Americano, Copa do Mundo na Europa, essas porra, tá ligado? Tem Copa do Mundo pra cacete no boxe. E o estilo do Guilherme era o seguinte, muita defesa, footwork, e ele tinha um dos reflexos mais absurdos do boxe. Contragolpe mortal, parecia que os socos passavam do lado dele. Um dos maiores treinadores da história, que é o Freddie Roach, disse que, cara, o Rigo era um dos maiores talentos que ele já viu na vida dele. O Rigo, que era o apelido dele, né, Rigodox, desertou de Cuba em 2009. Ele saiu, fugiu de Cuba para virar profissional. Para quem não sabe, Cuba, até alguns anos atrás, não deixava, o Estado não deixava que os atletas virassem profissionais e mudassem para os Estados Unidos. Eles queriam que os atletas ficassem na seleção de Cuba olímpica. Isso foi um dos grandes fatores de sucesso em Cuba, nos Jogos Olímpicos. Não pegava os atletas, deixavam se profissionalizar. E os melhores sempre eram olímpicos. Só que isso vem mudado nos últimos anos. A gente vê mais cubanos no boxe profissional
e é um dos fatores de Cuba estar onde está hoje. Cuba, infelizmente, está cada ano, caindo mais em número de medalhas no boxe. Tanto que nas últimas Olimpíadas eles ganharam apenas uma medalha olímpica. Loucura. Mas enfim, voltando à história do Regal Lux, ele virou profissional, em 7 lutas já foi campeão mundial. Em 12 lutas, ele foi campeão unificado da categoria, cara. Ele já venceu grandes nocauteadores temidos. O cara é loucura. E hoje até ele com 40 anos, ninguém quer enfrentar o Regal Lux, porque, cara, sabe que ele é um cara extremamente difícil de se enfrentar. E como eu comentei, cara, Cuba dominou o boxe olímpico por décadas. Não foi por acaso, era um sistema muito único dado pelo governo, uma máquina de campeões. Eu já entrevistei o Paco Garcia, que hoje é o atual técnico da seleção brasileira de boxe, mas ele é cubano e ele conhece muito sobre a história de Cuba. E eu perguntei pra ele por que Cuba foi tão forte no boxe e por que hoje não é tão forte. Eu vou deixar esse vídeo pra você assistir depois, obviamente, mas a gente tem que falar dos próximos nomes, tá? Que são muito importantes. Lembrando que eu tô fazendo um vídeo aqui, eu quero que vocês comentem a sua experiência, mas eu tô fazendo um vídeo com a luva bate-saco da Maximum, que é uma luva que você deixa o dedo pra fora. Muitos cubanos utilizavam isso pra corrigir movimento também. Então, utiliza o cupom FALA lá também na Maximum, se quiser, tem descontinho. E se vocês tiverem alguma experiência com essas luvas de bater saco, cara, me avisem nos comentários que eu quero fazer um vídeo bem completinho também. Vamos pro top 4 agora. O único nome do top 4 que não é cubano é ele, que é um ucraniano. Eu vou te dar duas dicas. Ucraniano, e o cartel dele é o seguinte: 396 vitórias e uma derrota apenas. Já sabe de quem que eu tô falando? Talvez daqui da lista é um dos mais bem-sucedidos no nível profissional e também no nível olímpico. Vasil Lomachenko, bicampeão olímpico 2008 e 2012. Cara, loucura. Duas categorias diferentes, pena em 2008, leve em 2012. E ele teve uma derrota apenas, que eu falei pra vocês no cartel amador, né? E ele se vingou desse mesmo cara 2 vezes no mesmo torneio. Lá em Pequim, 2008, o Loma foi absurdo, tá? Os seus 5 adversários juntos conseguiram acertar apenas 13 socos que geraram alguma pontuação. Cara, você entendeu o que eu falei aqui? O cara foi pra Olimpíadas e ele tomou 13 socos. Cara, 13 socos eu tomo em um round de um sparring que eu faço. Loucura. O cara, mano, o cara é muito absurdo. Ele ganhou aquele mesmo troféu que eu comentei, que é o Walbacher, que é o melhor boxeador técnico dos Jogos Olímpicos. O estilo dele, cara, eu já fiz um documentário do Lomachenko, é aquele footwork, cara, imprevisível, ângulos que só existem pra ele, e era aquele boxeador que boxeava em movimento. O tempo todo tava se mexendo e parecia que ele tava dançando, ele tava quebrando o ritmo do adversário. Bom, ele foi bicampeão mundial 2009, 2011, e quando ele virou profissional, foi campeão mundial na terceira luta dele, velho. Tricampeão em 12 lutas. Ele é considerado, cara, um dos top 3 pounds por pounds de todos os tempos do boxe. Ele é um cara gigantesco. Pra mim, o Lomachenko é o xadrez 4D que acontece. Genial, imprevisível e muito perfeito tecnicamente. Alguns dizem que ele é meio mão de alface, né, por não conseguir nocautear. Mas aí, deixo esse debate pra vocês aí. Entrando no top 3, a gente vai falar só de cubano agora, amigão, porque Cuba dominou os Jogos Olímpicos por anos. Quem sabe no futuro a gente fale do Uzbequistão, do Cazaquistão, que são dois países que atualmente estão dominando os Jogos Olímpicos. São os países com mais medalhas em mundiais e mais medalhas em Olimpíadas também. Mas por enquanto não tivemos nenhum Uzbequistão na lista. Quem sabe se eu tiver que regravar esse vídeo daqui uns 10, 20 anos, essa lista vai mudar bastante. Começando com o top 3, e cara, qualquer um dessa lista poderia ser top 1, top 2, top 3, os caras vão ficar brincando aqui nessa ordem. A gente vai começar com Mário Quindelã, cubano, bicampeão olímpico 2000 e 2004, categoria leve. E o recorde dele é o seguinte: invicto por 5 anos no amadorismo, tricampeão mundial e bicampeão pan-americano. Cara, ele já venceu quase todos os campeões olímpicos e mundiais que vieram e antecederam a ele, e o estilo dele chamava atenção por ser chamado de profissional com luvas grandes, porque o Mário boxeava como se já estivesse no topo do mundo, uma defesa muito sólida, jab cortante, um timing perfeito, ele dominava a distância, controlava o ritmo, e quando acertava, cara, doía. A mão dele era muito dura. O que é legal do Mário é que ele rejeitou todas as ofertas milionárias para virar profissional, porque ele decidiu manter aquela lealdade a Cuba. Ele preferiu ser a lenda no esporte olímpico do que ser rico no profissional. Esse tipo de valor é difícil ver hoje em dia. Mas aqui a gente tem que gastar o tempo no top 2. Top 2 e top 1 é loucura, tá, gente? Eu acho assim, não mudaria de jeito nenhum o top 1 e top 2, tá? Você pode brincar quem que é o top 1 e top 2, mas assim, a gente tá falando aqui, velho, do Supremo, que é outro nível, outra prateleira. A gente tá falando do gigante, o gigante Félix Savon, que não é bicampeão, ele é
tricampeão olímpico, 3 medalhas de ouro, amigão, 92, 96 e 2000, na categoria dos pesos pesados, velho. É loucura. Tirando esse tricampeonato, ele tem 6 títulos mundiais, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 13 títulos nacionais cubanos, 4 Copas do Mundo. O cara venceu 20 dos 21 torneios importantes que ele já disputou. A única derrota que ele teve relevante foi para outro cubano, que foi o Delier Solís, na final de um campeonato nacional. Se não fosse isso, o cara ia ter um recorde perfeito no esporte olímpico. Mas enfim, para quem não conhece o Félix Savon, é potência bruta com muita técnica apurada. Cara, o Félix Savon, ele tinha 1,90 de altura, uma envergadura, um braço longo, que é a porra, um jab destruidor, e o cara nocauteou, por exemplo, o David Tua, um dos socos mais pesados da história do boxe. Venceu o Shannon Briggs, Michael Bench, cara, vários nomes do mundo do boxe. Todos viraram campeão mundial depois que ele derrotou, mas ele ganhou quando ele estava no boxe olímpico. O Savon já passou por cima dele. E você quer saber uma curiosidade muito interessante? O Savon recusou milhões para enfrentar o Mike Tyson, porque para ele representar Cuba valia mais do que dinheiro. Ele foi imbatível por uma década inteira, depois virou treinador da seleção cubana e continuou formando campeões. Só que, mano, você imagina essa luta, Mike Tyson contra Félix Savon? Mano, a gente tá falando aqui um cara de 1,80 contra o cara de 1,70 e pouco. Eu não sei, honestamente, se o Mike Tyson aguentaria o Félix Savon. Você pode deixar sua opinião nos comentários. Talvez você conheça muito mais a história do Mike do que o Félix Savon. Mas dá uma olhadinha, nos vídeos do Savon, que, mano, é louco. É outra fita, irmão. Eu tô te falando, aqui a gente tá falando de um cara que é bom pra caralho. É só isso. Vamos continuar pro primeiro. Porque o primeiro, se o segundo é bom, o primeiro é loucura. O primeiro é o cara que abriu. Ele abriu ali, ó. Abriu pra galera. Que é o Teófilo Stevenson, também cubano. Esse aqui é o maior, é o Muhammad Ali do boxe olímpico. Também tricampeão olímpico, né, que ele foi antes do Savon, 72, 76 e 80, também da categoria pesado, e ele foi o primeiro tricampeão olímpico da história do boxe pesado. E cara, esse homem recusou 5 milhões de dólares, 5 milhões de dólares em 1900 e bolinha, que vale hoje pra caralho, basicamente, eu faço minha conta, que vale basicamente pra caralho. Ele recusou 5 milha pra lutar com o Muhammad Ali. Mano, loucura. Você sabe o que ele disse quando ofereceram pra ele? Cara, o que são 5 milhões de dólares comparado ao amor de 8 milhões de cubanos? Mano, o cara é muito pica, mano. O cara era símbolo de Cuba. Esses caras são heróis nacionais. Em 1972, em Munique, ele quebrou a hegemonia americana dos pesos pesados. Os Estados Unidos já tinham vencido as Olimpíadas com o Foreman em 68 e com o Fraser em 64. E aí, mano, o Teófilo entrou lá na final de boinha, né, com o americano, que já tinha vencido dele antes, e os 2 primeiros rounds foram até que equilibrados. Só que deu o terceiro round, o Teófilo explodiu. Nocauteou, né, que era o adversário dele, o Bobic, e levou Cuba ao ouro olímpico. A primeira medalha de ouro de Cuba no boxe. Então, assim, a gente tá falando do maior cubano de todos os tempos, e olha a aura do cara. Primeiro tricampeão olímpico, primeira medalha de ouro de Cuba no boxe. O cara é um herói no mundo de boxe lá em Cuba. O cara é herói de Cuba. Porra, Cuba é foda. E aí, mano, a partir desse movimento que o Teófilo criou e inspirou milhões de cubanos, esse movimento nunca mais parou. Em 76, em Montreal, o Teófilo defendeu o título, nocauteou todos os adversários até a final. Não deixou ninguém chegar, cara, no final com ele. No final de um round, o cara nocauteou todo mundo. E daí teve a Olimpíadas de 80 em Moscou e ele fez história de novo. Tricampeão, primeiro peso pesado a conseguir isso. Pra quem não teve a oportunidade de assistir o Teófilo, cara, potência, velocidade e um jab muito rápido e muito pesado. O Teófilo também gigantesco, 1,88 de altura, mas ele se movia como um peso leve. Tricampeão mundial amador também, bicampeão pan-americano, e ele foi homenageado pela União Soviética com a medalha de mérito esportivo. Em 2000, ele foi eleito o maior boxeador cubano de todos os tempos. Teófilo Stevenson não foi só um campeão, ele foi, cara, a ideologia dentro do ringue. Ele inspirou o Savon, inspirou o Rigodox, inspirou o Mário também. Ele criou a dinastia cubana. E é por isso que ele é o maior boxeador olímpico da história. Vale a pena a gente também mencionar alguns nomes que quase entraram na lista. São menções honrosas, mas não estavam aqui. A gente poderia falar, obviamente, do Cassius Clay, nosso querido Muhammad Ali, que foi ouro em 1960. Mas o cara profissionalizou, virou o maior boxeador da história do profissional, tá? Mas aqui a gente tá falando de carreira olímpica. E aqui ele só tem um ouro. Se eu tivesse que botar um brasileiro na lista, ia ter que ser a Bia Ferreira, porque ela foi prata em Tóquio e bronze em Paris, a maior do boxe brasileiro.
E, cara, infelizmente, acho que ela encerrou a carreira dela no boxe olímpico, né? Mas talvez aparecer para num próximo evento, aí, uma próxima Olimpíadas, mas eu acho difícil. E também vale mencionar também a Kate Taylor, que foi a grande pedra no sapato da Bia, que é um ícone do boxe mundial feminino, que foi ouro em 2012, multicampeã amadora profissional, dominou o profissional. Cara, nomes incríveis do boxe feminino. Daria pra falar também do Sugar Ray Leonard, cara é fantástico. Ele ganhou ouro em 76 e virou lenda no profissional. Mas, de novo, como foi boxe olímpico, eu só tô querendo falar de boxe olímpico. Vale a pena também mencionar Roberto Balado, que ele ganhou em 92 ouro por Cuba. E ele faleceu tragicamente jovem aos 22 anos. Com certeza ele seria um cara que, muita gente fala que seria uma maior promessa que morreu cedo. Até o futebol tem uns nomes assim também que eu acho muito interessantes. E aí, faltou alguém nessa lista? Deixei alguém de fora que eu deixei escapar sem querer? Deixa aqui nos comentários pra mim. E se você quer entender esse boxe cubano, por que é tão importante? A gente fez um documentário do Paco Garcia, que chegou lá nos anos 2000 aqui no Brasil para treinar a seleção de boxe, e desde lá ele ficou no Brasil e hoje é o treinador da seleção. Se você quiser conhecer mais ele, da mitologia de sucesso cubana, do porquê funcionou tanto, eu já entrevistei ele aqui nesse canal. Basta você clicar no vídeo que está aparecendo para você agora. Tamo junto, forte abraço e até mais.